Digo mais. O STJD precisa denunciar esse goleiro e ele pegar pelo menos uns 5 jogos de suspensão pelo que ele fez. É por causa dessas coisas que o futebol brasileiro não tem respeito em nenhum lugar do mundo. Tá, fazer cera? Isso tem que entrar em súmula também. STJD. Quem é que mandou ele fazer cera e se jogar no chão? STJD. 5 jogos de suspensão pro goleiro do Vasco pelo que ele fez, hein? Isso é atitude antidesportiva, isso é antijogo, isso tem que acabar no futebol brasileiro. Nesse momento, para você que não aguenta mais falar da expulsão do Léo Jardim, desculpas. Prometo que é a última vez que eu falo desse assunto aqui. Mas, família do céu, o Vasco foi assaltado. Então eu preciso aqui encerrar esse assunto com grande estilo. Baldaço, no programa de ontem, Debate Raiz, estava por lá também o Bagé, né, que é um jornalista gremista, e olha, o debate tá bom, família. E aí, no final desse vídeo, também tem o Birner, eu acho que é o nome dele, né, um jornalista da ESPN, que também dá uma aula. Mas o Baldaço, ele utiliza lá um argumento em relação ao Rocher. Não, pra quê? Por que o Internacional fez cera? Não precisa disso. Família, é muito bom ter ali a Cazé TV, porque eu fui, né, no momento exato que o Verratti perde o gol, porque o Verratti conseguiu perder o gol, e aí fui lá, printei o minuto do jogo, depois quando a bola voltou a rolar. Família, o assalto é muito pior. O assalto, ele é muito pior do que você imagina. Esse goleiro, ele ficou muito, Rocher, muito mais tempo com a bola parada, fazendo cera, do que o senhor Léo Jardim. E o Léo Jardim foi expulso. Então, prometo, é a última vez que eu falo isso aqui, reagindo a esse debate aí com o Baldaço, Bagé e o Birner, eu acho que esse é o nome do jornalista. Além disso, quero falar um pouco mais sobre mercado da bola. A Admar continua na Europa. Vamos falar um pouco aqui do JB, que me parece que fez uma boa atuação ontem na Série B pelo Avaí. E o Pedrinho, que está aí em busca de mais um parceiro para ajudar a achar o novo investidor. Família vascaína, então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Bom dia, uma excelente terça-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, seguindo aqui a nossa resenha, essa informação foi do Expresso 1923. Tá aí, ó, o que foi conversado na reunião de Pedrinho com investidor. Pedrinho se reúne com o Banco Genial Investimentos para tratar da venda da SAF do Vasco. O presidente do Vasco, Pedrinho, esteve nesta segunda-feira em São Paulo para uma reunião com o CEO do Banco Genial Investimentos, Rodolfo Richert. Eu não sei se é essa a pronúncia. O encontro teve como objetivo discutir a participação do banco no processo de venda da SAF do Vasco. A instituição pode atuar como intermediária ou assessora na negociação. Então tá aí, família, aqui também ó, uma fonte do jornalista Joel Silva, confirmando essa reunião com o CEO do banco, mas né, ele tratou aqui também de tirar uma foto com o Pedrinho, confirmando esse encontro, família vascaína. Então tá aí. Vamos aguardar, né? É uma situação que... eu vejo muito torcedor né, achando que essa questão é fácil, que é o Pedrinho que não está querendo vender. Não sei se ainda tem torcedor que é influenciado, por exemplo, principalmente pelo Chiliquento Rocha, que vira e mexe, né? Tá aí, não vai vender. Ih, parece que só vai acontecer na próxima eleição. Ih, sabe? Parece que não aprende, pô. Não, faz gol Salgado, pô. Vende correndo. Parece aqui um cara de boné. Barbieri falou, ih, pô, esse cara é 7. Não, mas pro Jorge Salgado, sabe? Chega aí falando besteira, deixando enganar torcedor, né? Em nenhum momento corrigindo o cara, não, calma aí. Pô, você tem noção disso, família? Por isso que quando a gente vê lá aquela faixa lá, fora do Vasco, Pedrinho, pior presidente. Não, pô, isso aí não é política, cara. Isso é política, cara. Não é possível que um torcedor comum pensa isso do Pedrinho, dentro do Jorge Salgado na história do clube como presidente. Família, o cara nem pra realmente, sei lá, chamar a atenção, ver que tava cagando e andando pra instituição. Como é que o cara chega aqui, faz aquela promessa, investimento, Flamengo, pra última vez, em nenhum momento a direção. Não, cara, aqui, ó. Chega de bravata. Vamos começar esse processo aqui com seriedade. Cagando e andando.
pior presidente da história do Vasco, esse título não sai nunca das mãos do Jorge Salgado. Então daí é mais um passo, e eu não entendo muito bem como é que é essa situação em busca desse investidor. Agora, né, caso isso aconteça, que possa ser um investidor muito sério, que realmente olhe para o Vasco da maneira que o Vasco merece ser olhado, ser tratado, porque tem uma grande torcida e com certeza, claro, o cara quer botar um papel colorido no bolso, mas entender que, ter um entendimento que entregando alguma coisa, a gente tá cheio de tensão pra, sabe, consumir, pai, tudo. Você sabe muito bem, né? Tá aqui, ó, tá lá, família. Ai, muito sofrimento. Seguindo aqui a nossa resenha, tava vendo esse vídeo do canal Detetives Vascaínos, tá aí, ó, Admar Lopes segue na Europa. E corrida do Vasco no mercado continua, né? O Vasco segue tentando a contratação do atacante colombiano Andrés Gomes. Agora, é o debate que eu levantei aqui no nosso vídeo de ontem, né? Até pegando um desabafo do Jean Faísca lá do canal Atenção Vascaíno. A gente vê nas coletivas o Diniz, né, defender o que está sendo feito no Vasco. O Vasco não tem dinheiro, o Vasco hoje é um clube responsável, né, tá lutando bastante aí para pagar, para honrar com os compromissos e tudo mais. Só que é um Diniz que tem um discurso que fala que o Vasco vai apostar no mercado, por justamente não ter dinheiro para contratar Vitor Roque, não sei o quê, Luiz Henrique, ele fala Savarino. Então o Vasco vai apostar no mercado. E aí é um questionamento que o Jean Faísca, né, fez lá no desabafo dele. Mas essas apostas que o Vasco vai fazer, você vai botar para rolo? Você vai botar para jogar? Porque aí vai ficar difícil, sabe? Se ele não tiver esse entendimento de confiar nos caras, vai ficar complicado. Família, o jogo contra o Internacional, sei que isso é repetitivo ficar falando isso, mas, poxa, tinha que utilizar, cara. Tinha que utilizar o Lloyd. Não tem opção? Vai com Teixeira mesmo. Não quer pegar na base? Pô, falam muito bem desse Léo Jacó aí, que é um 9 de mobilidade também. Infelizmente o GB sentiu. Então vai lá na base. Coloca saúde nesse time. Olha o que o Internacional fez com o Vasco e vai ser assim. O Diniz não aprende. É por isso que, assim, tem esses caras que trabalham com bola, né, profissionais e tudo mais, que convivem com isso, pô, uma carreira nisso, a vida toda nisso. Cara, às vezes pega a visão do torcedor, você não sabe o que tá falando, mas é só você olhar o rendimento do Vasco, como cai, principalmente no segundo tempo. Sim, pelo um crescimento ali do Internacional, que melhorou na partida, mas a partir do momento que vai acontecendo as substituições e você vê o Internacional botando gente pra correr e o Vasco demora a mexer, quando mexe, bota um cara pesado que tá voltando agora, pô, não é possível manter um Verratti, então não é possível que o Diniz não tá enxergando isso, sabe? Então esse é um questionamento que a gente faz. A gente sabe que o Vasco vai apostar. Apostou no Thiago Mendes pela condição física, certo? Tecnicamente falando, é muito bom jogador. Agora, a condição física a gente não sabe. Se vai aguentar aqui essa correria, jogo, segunda, quarta, final de semana. E vai apostar no Andrés Gomes, que fez ali uma excelente temporada nos Estados Unidos, mas na França não conseguiu vingar. Você vai apostar num jogador que é jovem também. Diniz vai utilizar? Vai botar pra rolo? Porque Diniz, entre Verratti, morto, cansado, caminhando, desfilando, Fashion Week, matando tecnicamente, cara, dá pra botar o Lloyd sim. Dá pra botar o Teixeira sim. Porque só o fato deles correrem um pouco mais que o Verratti já seria melhor. Família, seguindo aqui, pra gente falar um pouco também do confronto contra o CSA, tá aqui, tendência é que Coutinho esteja entre os relacionados contra o CSA. Até aí uma boa notícia. O Coutinho é um jogador que tem muita dificuldade física, né? Então é um cara que acaba, né, que demora, assim, pra entrar no ritmo. Essa lesão veio num péssimo momento, péssima hora, né? O jogador que jogou muito bem ali contra o São Paulo, e aí foi férias e tudo mais, volta, se lesiona. Cara, uma merda, cara, desculpa aqui a palavra, uma merda, mas a gente espera que o Coutinho ele possa voltar, e bem, né, saudável até o final do ano. Família, a gente vai falar aqui, eu vou até deixar pra falar depois, vou continuar aqui em relação ao CSA, porque segundo o canal Atenção Vascaínos, Léo Jardim vira dúvida para o jogo contra o 7 horas, né, em Maceió, pela Copa do Brasil. Tá aí, família. A gente não sabe, né, se de fato o Léo Jardim vai ficar fora dessa partida. Eu sei que é o CSA, eu sei que é um time da Série C, mas esse tipo de jogo é complicado, você tem que ter atenção, provavelmente o campo não é ruim, muita bola parada, e a gente sabe que o Vasco tem dificuldade, e se o campo não tiver adequado, vai dificultar demais o jogo do Vasco, porque o time do Vasco, eu falo isso aqui direto, é um time muito mais técnico do que físico. Então tu jogar num campo ruim vai prejudicar o jogo do Vasco.
Vai prejudicar muito o jogo do Vasco. E aí pode ser que, né, se o CSA não conheça, for um time mais físico, possa igualar num campo ruim, né? Então, o Léo Jardim, que é um cara fundamental, né? O Vasco empatou, né? Foi assaltado, empatou 1-1, trouxe um ponto, mas ele foi fundamental, né? Faz uma defesa na gaveta, depois ele pega um chute do Bernabé, uma defesaça, né? Um montão de gente na frente, ele consegue esticar, tá pegando muito, né, o Léo Jardim. Só acho que ele tem que trabalhar um pouco mais a saída de bola, principalmente tendo essa galera que marca ali, né, a dupla de zaga, a galera que ajuda ali, porque o Vasco na bola aérea defensiva é um horror. Então, de repente, sai socando algumas bolas, não faz mal pra ninguém não, tá? Léo Jardim. Família, rapidamente aqui, eu queria destacar também a atuação de ontem do GB, do JP, né? A gente tá vendo aí que o Vasco tá tentando o retorno do Barros, e aí o Pedrosa até falou sobre isso, sobre a boa atuação do JP. Inclusive, vou passar aqui o gol que ele fez, dá um empurrão ali no companheiro dele, que eu falei, que isso, tá nervoso, hein, Rei? Tá aí, família, ó, o meia JP, emprestado pelo Vasco ao Avaí até o fim de 2025, segue se destacando pela Série B do Brasileirão. Apenas no primeiro tempo, ele fez um gol, deu uma assistência e sofreu um pênalti na vitória do Avaí por 5-0 diante do Botafogo de São Paulo. JP tem contrato com o time catarinense até o fim de 2025, com o Vasco até o fim de 2027, que considera o desenvolvimento da joia crucial para ele retornar mais pronto em 2026. Mas assim, eu já vi ali uma galera falando, tá vendo aí, né? Tu vai no comentário ali, você quer, prestou o cara. Não é bem assim, família, não é bem assim, calma. E isso é normal também, mesmo na Série B, mesmo no Avaí. Não é só flores, não. Não é o paraíso só. O JP tá dando show lá. Perdão, vem oscilando também. Quer uma prova? Tá aqui, eu tava vendo, né, a postagem dele, que ele fez esse belo gol que eu passei aí pra vocês. E teve alguns torcedores do Avaí ali criticando a postura dele, a comemoração. Tá aqui, ó, jogou muito. Só não entendi porque ele tá putinho. Ou ele acha que a torcida vai aplaudir o time quando perde vários jogos seguidos. E tem outro aqui também, né, falando JP xingando a torcida, não entendi o motivo. Foi cobrado pela oscilação, não tinha que xingar. E aqui ele explica que não xingou, tal, só desabafou ali, né, extravasou, porque, né, me parece que ele entende que sim, estava abaixo, então fez um gol ali e comemorou daquela forma. Então, JP tá voando, JP é isso. Não, calma. Jogador que tem muito recurso, gosto muito, ajudou em 2024. Eu, sinceramente, não consegui entender o que aconteceu naquele período ali que o JP ficou de lado e o Galdames começou a jogar. Teve até uma outra partida que o Galdames fez alguma coisa, mas não dá, né? E aí depois o Pedrinho até falou nessa coletiva que ele, né, deu mole, não estava treinando tão bem, então aconteceu isso, mas a gente espera o desenvolvimento aí do JP e que ele possa retornar em 2026 e nos ajudar. Família, é isso. E aí, para finalizar o nosso vídeo, quero reagir aqui com vocês ao Baldasso Bagé, lá no programa Debate Raiz, sobre essa situação envolvendo o Léo Jardim. Coloquei aí no início do vídeo, né, que inclusive o Baldasso pede uma punição para o Léo Jardim, mas família vascaína, que beleza que esse jogo passou aí na Cazé TV e eu consegui aqui ver os minutos que o Rocher ganhou, né, que o Vasco estava amassando. Você acha que ele tomou cartão? Eu fiz a pergunta assim, você acha que ele tomou cartão? Não sabe que ele não tomou cartão. Se liga só. Sobre a questão de arbitragem, queridos companheiros, o Inter foi extremamente prejudicado pelo árbitro no jogo de ontem. Mas extremamente prejudicado. O Inter cobrou uma falta com a barreira a 5 metros, 5 faltas invertidas, extremamente prejudicado. O árbitro tem um acerto no jogo, que foi a expulsão do goleiro do Vasco da Gama. Eu presto atenção nas coisas. Tem muita gente que estava na praça tomando chimarrão, tá cagando tese hoje sobre a expulsão. Eu vi. Dos 25 minutos do segundo tempo até os 44, teve 2 minutos de bola rolando. O Vasco apatifou o jogo. Cada bola que parava, caíam 2 jogadores do Vasco. No lance do goleiro Léo Jardim, ele senta do lado da trave. Em seguida vem um processo demorado e atrapalhado de substituições, que dura 4 minutos. Volta pro jogo, o árbitro tenta voltar o jogo, ele segue sentadinho do lado da trave, sem fazer nada. Aí o árbitro cobra ele e ele diz, eu quero spray, eu tô com dor. 5 minutos depois, sentado sem fazer nada, tentando matar jogo, ele me apresenta uma dor e que quer um sprayzinho. O árbitro tenta uma vez, depois tenta a segunda vez começar o jogo. Só um questionamento, eu não sei, tá, de regra, mas o juiz, né, o árbitro, ele tem que liberar, né, o atendimento, não é isso? E ele segue sentado há 7 minutos no mesmo lugar. E o árbitro vai lá e corretamente expulsa ele. Digo mais.
O STJD precisa denunciar esse goleiro e ele pegar pelo menos uns 5 jogos de suspensão pelo que ele fez. É por causa dessas coisas que o futebol brasileiro não tem respeito em nenhum lugar do mundo. Boa tarde a todos. O Fabiano Baldassi teve um dia, quando ele encarna o Bozo, né? Que, pra quem não conhece os mais antigos, era um palhaço muito famoso, tinha no SBT. E ele encarna, assim, alguns personagens e tal. Teve um jogo aqui, e se eu não me engano até foi no Grenal, naquele pênalti, só ele e o Meneghetti acham que não foi, batendo no braço do jogador do Inter. Ele fez um discurso que ele chegou e disse assim: eu estou pensando em até fechar o meu canal das transmissões porque eu tenho nojo da arbitragem brasileira. E aí a gente disse assim, o pessoal, pô, Bagé, o Baldassi está decidido. Eu disse, não, esqueçam, tá falando da boca para fora. Ele sabe que nem ele acredita nisso. Mas vamos para a questão da arbitragem, tá? O que acontece na arbitragem brasileira que mais dá nojo em qualquer torcedor, seja ele do Inter, do Grêmio, do Palmeiras, da Seleção de Marte, é a falta de critério. E, por exemplo, se o Baldassi chega nesse discurso dele, de ficção, da metade para o final, e ele disse assim, não, isso aí vocês têm que reclamar com o árbitro, isso aí é questão de critério, eu até concordaria com ele, porque o Inter não tem nada a ver com isso. O Inter se favoreceu, sim, mas de um erro que foi promovido pelo árbitro de futebol. Porque tem um momento em que a TV mostra o massagista do Inter, ali próximo da goleira, fazendo sinal para o Rocher cair. Fazendo sinal, ou seja, o Rocher não precisava se jogar no chão. O que faz o Rocher? Se joga no chão. Então, isso sim é uma cera. E isso o árbitro que estava próximo, vendo que ele estava em pé e que daqui a pouco ele estava deitado, isso o árbitro não aplicou a regra. Aí ele resolveu aplicar a regra justamente no goleiro do outro time. E vamos lá, coincidência ou não? Que o Inter só faz o gol de empate depois que... Porque quando tem um zagueiro expulso do teu time, poxa, tu tem uma diferença numérica, mas o que faz o técnico adversário? Ou ele substitui, ou se ele não tiver um zagueiro, ele baixa um volante, ele dá um jeito. E ele já sabe que ele vai ter que segurar aqueles minutos finais, porque o gol do Inter é aos 45, ele tem que segurar aqueles minutos finais com um jogador a menos. Mas quando tu tira o teu goleiro, não é simplesmente tu substituir. Primeiro que é um goleiraço e entra outro menino que ninguém sabia quem era e que obviamente tá frio. E querendo ou não, o gol do Carboneiro é no canto que tá o goleiro do Vasco. Mas ele tava frio, ele nem achou que fosse jogar. Então tem uma interferência assim. Bom, ela é culpa do Inter? Não, ela é culpa da arbitragem. Agora fazer esse discurso papai e mamãe, dizer que sim, que o Inter foi prejudicado, isso sim dá nojo, Baldasso, quando tu faz esse tipo de comentário. Porque se chegou uma situação, em grande parte da imprensa do Rio Grande do Sul, que é o seguinte, só tem erro de arbitragem quando é contra o Inter. Quando é favorável, não, faz até esse discurso hipócrita do Baldasso, ou se deixa passar, porque, mas o árbitro erra para qualquer lado. Não, nós não podemos tirar isso do contexto, tá? Tem um lance ontem que é claramente uma cera que o árbitro não viu. O outro ele viu e resolveu expulsar. Então, não é o mesmo critério. É culpa do Inter? Não. O Inter foi beneficiado por um erro da arbitragem. Eu tento imaginar o seguinte, por que eu digo que o Bagé e o Diogo são absolutamente clubistas? Porque não chega lá. Eu quero só dizer uma coisa pra vocês. A primeira coisa, porque o Inter foi por causa da expulsão que o Inter... Beleza, claro, né? Beleza. Agora vai cobrar do Léo Jardim, que fez vai cobrar dele. E aí não dá pra exigir o mesmo critério. Aí é que tá. Aí não teve erro de arbitragem. Quando tu precisa buscar exemplos pra tentar justificar... Mas é o mesmo jogo. Eu quero só fazer uma pergunta. Eu quero só uma pergunta. Eu tenho só uma pergunta pra te fazer. Qual o motivo pro Rocher fazer cera? Mas pelo quê? O Inter tava perdendo e depois tava empatando. Qual o motivo pro Rocher fazer cera? Não, peraí. Eu quero entender. Show de bola. Aqui chega eu. Aqui entra o Thiagão. Você observou que ele... eu não sei se ele falou, agora tô aqui meio perdido, ou ele vai falar ainda. Não, ele já falou, né? Tem gente tomando chimarrão. Não, eu prestei atenção. Estava na minha transmissão. Léo Jardim ficou tantos minutos parado. Beleza. Aqui, família, olha só, qual o motivo, né, que o Internacional teria, o Rocher teria para segurar o jogo? Claramente, o cara não estava assistindo o jogo então, né? Você vê que, poxa, não é sério um comentário desse. O Vasco estava amassando o Internacional. Então aqui, família, eu vou mostrar aí para vocês a imagem da finalização, né, do Verratti. Tá aí, ó, printei certinho, ó, 25 minutos e 32 segundos, tá? Foi a finalização do Verratti. E aí, olha só que absurdo, o goleiro, o Rocher, ele nem fez a defesa, tipo, pra meter aquele migué, defendeu, sentiu o braço, caiu de mau jeito, não, porque o Verratti isolou a bola. O Rocher só ficou ali ajoelhado, só isso. E aí, né, acontece aquilo que, né, vocês já sabem, o membro ali da comissão técnica pede pro Rocher se jogar no chão, e aí, olha essa imagem, não ficou legal? O árbitro do ladinho do médico e do goleiro sendo atendido, de migué, fazendo cera. E repara aí, um minuto passando. Depois, uma outra imagem que mostra aí pro Baldasso o motivo, né, da cera, que foi o Roger chamando alguns jogadores para acertar alguma questão tática, e nisso, família vascaína. Você lembra, né? 25 e 32. Tá aqui, ó. 26 e 14. E aí, tô mostrando para vocês o momento que a bola volta a rolar. 27 e 34. 2 minutos de bola parada. 2 minutos, a bola ficou parada. E aí, Baldasso?
O massagista fez sinal pro Rocher se jogar no chão. Responde O que eu te Roger queria perguntei. passar a orientação, o Inter tava... Exatamente. Roda, É que ele não vê o jogo. Cara, Ele não vê o vem jogo. cá, gurizada. Não. É por isso que É eu não feio aceito isso. o cachorro, porque eu Não, isso não é estava cachorro. vendo. Quem tá tentando passar cachorro é Eu tu. vi o tempo que o goleiro ficou sentadinho tentando matar o jogo e eu vi os 20 minutos anteriores caindo dois jogadores do Vasco em cada lance. Essa é uma Para! Vamos pegar o termo clubista, tá? Essa é uma diferença que eu tenho gigantesca em relação a ti. Porque mesmo sendo clubista, eu não fico passando a mão no meu time. Pelo contrário, quando eu tenho que criticar, eu critico. Eu A diferença é que pra ti... A brida no pau, diferença, não, no pau nada. Tu acaba de destacar uma coisa que não é verdade. Tu deixou claro que pra ti o Inter foi prejudicado. Isso é pra te irritar. Até o torcedor do Inter não concorda Foi contigo. prejudicado e o teu goleiro se jogou sendo mandado fazer cera. Isso tem que entrar em súmula também. STJD. Quem é que mandou ele fazer cera e se jogar no chão? STJD. 5 jogos de suspensão pro goleiro do Vasco pelo que ele fez, hein? Isso é atitude antidesportiva, isso é antijogo, isso tem que acabar no futebol brasileiro. Aliás, não teve ninguém punir ontem, o não Rocher teve. também, né? O genro do Romildo lá, que é vice-presidente do Inter, não foi dar discurso contra a ninguém vai arbitragem. reclamar, O presidente do Inter, que adora dar discurso contra a arbitragem, não foi dar discurso. O Roger Machado adora chamar árbitro de lixo, ontem ele não chamou. O árbitro é diz- hipocrisia. o árbitro É a vigilância seletiva. O é contra árbitro- mim? Vamos gritar. Se é a favor, vamos ficar Mas é quietos. claro que não vai falar, não teve nada de errado no negócio do Léo Jardim. Tá de Isso é um delírio clubista de todos vocês. Teve errado não ter feito mesmo com o Rocher, sendo que ele foi No Brasil- claramente induzido a fazer cera. No Brasil, É que tu não viu o jogo. Brasil só acha que errou o árbitro na expulsão do Léo Jardim. Não. Torcedor do Vasco, torcedor do Grêmio e o Salve Espínola, que deve ter um pôster do Roberto Dinamite no quarto dele. Exatamente. Viu como tu foi atrás das informações? Tu já tá citando até quem foi contrário. Tu foi atrás, tu te faz de bobo. De bobo tu não tem nada. É que tem uma prática hoje que é o seguinte: a arbitragem só reclama quem é prejudicado. Quem é favorecido, fica quietinho. Pode ter certeza que qualquer hora vão mexer neles aí, porque eles mexem em todo mundo. Uma hora vão errar contra eles. Aí vai ter todo mundo gritando. Eu juro por Deus, que eu tava na minha transmissão, o lance do Léo Jardim, todo mundo, olha, pelo menos o árbitro fez uma coisa certa, Claro, tal. rápido, Aí daqui a pouco eu abro meu WhatsApp, tá o Diogo Rossi, falando que houve erro de arbitragem. Tá brincando. Não foi erro. Ele tá brincando. Aí eu pensei assim, o Diogo tá brincando, né? Tá brincando, ser clubista, vai me provocar e tal. Aí daqui a pouco eu vi que ele tava falando sério. E aí daqui a pouco eu vi que os gremistas e os vascaínos realmente acham que foi equivocada a expulsão do Léo Só Jardim. olhar, né? Eu não Só acreditei. Eu pensei que era piada. Pensei que ia aparecer o Sérgio Malandro de trás de uma árvore e dizer: ah, pegadinha do malandro. Não podia ser verdade. Eu não consigo entender até agora como alguém acha que não foi justa a expulsão do Léo Jardim. Pra mim era muito claro que Família, isso aqui é uma aula, né, do Birner. E o ponto, família, eu acho que o Léo Jardim ficou ali no chão pedindo o atendimento 54 segundos. Né? Mostrei aqui para vocês que o Rocher conseguiu segurar 2 minutos. Foi um tempo técnico. E ele comenta isso aqui. Olha só. ele estava ganhando tempo, sentindo dor ou não. Eu acho que a nota do Vasco, médica, falta nela uma coisa essencial. Dizer se o jogador continuaria ou não continuaria no jogo por conta desse problema físico. Nós não somos médicos, não podemos avaliar tecnicamente o que acontece ali. Se não fosse expulso, ele continuaria no jogo? Essa para mim é a grande questão. Né? Então, isso joga um pouco a favor do que disse o Calçade, do árbitro. Mas tem uma coisa que joga a favor do que você disse agora. É muito comum esse tipo de situação. Eu digo mais, a situação, gostem ou não, e eu não estou aqui para dizer se eu gosto, se eu não gosto, se eu aprovo, se eu não aprovo, depois eu posso opinar sobre isso, ela pertence ao jogo do futebol na América do Sul inteira. Fora do Brasil, nos outros países, mais ainda que aqui. Quando a gente já não via os goleiros mais experientes, o Casti, por exemplo, faz mestre, faz isso, entende o jogo, cai, Não precisa nem pedir. não precisa nem pedir. Esse não Rogério, Marcos, tô pegando esses que são todo mundo, Dida, todo mundo. Os outros também. Né? No Mundial, por exemplo, teve um momento que o Palmeiras estava jogando mal, se não me engano, contra o Inter Miami. Inter Miami. O Everton Caiu, o Abel foi lá, deu as instruções para os jogadores, o time voltou um pouco melhor dali diante, conseguiu crescer. Isso é usado como quase um tempo técnico, é usado para esfriar jogo, é usado para várias situações. Você lembra o quanto o Romero, o goleiro do Boca, picotou Mas um jogo nossa, contra o não, na Palmeiras? América do Sul também não. América do Sul, então, é muito pior do que aqui. Parque? Meu Deus É pior do que do aqui. Libertadores, Sul-Americana, é pior do que no Brasil. A questão é, nunca é expulso. Nunca é expulso. Nunca. Tanto não é expulso, que quando foi a gente está discutindo aqui. Como exceção da exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Então, assim, acho que tem 2 pontos de vista que a gente tem que colocar aqui. O árbitro não fez uma coisa que está fora da regra. 2, só se cumpriu a regra contra o Vasco. Quando não se faz com os outros 19, foi injusto. E não adianta fazer de agora em diante. Porque a gente já teve outras tantas rodadas com isso antes e não foi já foram 16 rodadas para algumas equipes. Então, por mais que o árbitro tenha acertado, o Vasco acabou sendo prejudicado. Fim de papo. Precisa falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Fui.